Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira de adoração, minuto de bênção com a palavra. Me chamo Antônio Caro, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. E o nosso encontro de hoje, o evangelho de hoje se encontra em Mateus capítulo 12, do verso 46 até o 50. Amém, irmãos e irmãs? Nesse evangelho de hoje, na minha Bíblia Ave Maria, está assim: a mãe e os irmãos de Jesus. Nós sabemos quanto na Bíblia fala que esse evangelho vai falar sobre irmãos. Irmãos é todo aquele parente próximo. Jesus não teve irmãos. Então, irmão é aqueles parentes mais próximos. Amém? Vamos lá então. No versículo 46 está assim: Jesus falava ainda à multidão. Jesus saiu para pregar, estava pregando e falando para a multidão. Aquelas pessoas que seguiam ele. Muitas pessoas, quando Jesus iria pregar, iria ensinar, queria ouvir Jesus, seja com coração ou seja por curiosidade. Então Jesus estava falando ainda àquela multidão, bastante gente, é na comunidade, pessoas de vários lugares. Aí, quando veio a sua mãe e seus irmãos, esperava do lado de fora a ocasião de lhe falar. Então, quando Jesus estava pregando, veio até eles, foi até eles, Maria e os outros discípulos. As pessoas que estavam, os discípulos que estavam mais próximos da mãe dele. Ou seja, aqui fala, veio Maria, veio sua mãe e os seus irmãos. Ou seja, quando fala irmão aqui, os seus parentes mais próximos. E esperavam do lado de fora a ocasião para quê? Para falar com ele. Porque ele estava naquele momento fazendo a vontade do seu pai. Ele estava pregando a palavra. Ele estava ensinando para aquele povo, para aquela comunidade, para aquela gente. Ele estava curando. Lá Jesus estava pregando. No 47 está assim: disse-lhe alguém. Jesus não tinha visto a mãe dele e os irmãos chegar, mas alguém foi até ele e disse-lhe alguém, no 47, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Olha, foi alguém comunicar a Jesus que a mãe dele estava lá fora. E seus irmãos, ou seja, os seus discípulos e alguns que o seguiam ele. Importante isso. Aí no 48, Jesus fala assim, no 48, Jesus respondeu-lhe Jesus, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí é uma perguntinha para mim, para você se pensar. Quem são a mãe de Jesus? Quem é a mãe de Jesus e quem são os meus irmãos? Ele continua falando ainda, no 49. Aqui nesse 49, ele, como diz aqui,
ele apontando com as mãos, olha que interessante, ao seu discípulo, ou para aqueles que estavam próximo dele, o seu discípulo agora. Imagino que ele, nesta hora, ele já viu já a mãe dele com aquele que estava lá fora. Ele apontando assim, levando a mão, apontando a mão para os seus discípulos, acrescentou: epa, aqueles ali, com as mãos, para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Por que Jesus apontou a mão para o lado dos seus discípulos? Para os seus discípulos. Porque Jesus conhece o coração de cada um deles. E conhece a cada um de nós. Conhece o seu, o meu, o nosso coração. Se Jesus apontou o dedo para eles, Jesus apontando com a mão para o lado dele, dos seus discípulos, acrescentou isso, porque ele já conhecia, e conhece o coração de cada um deles que lá estava. Esses aí são os meus irmãos. Esse aí é minha mãe. Por quê? Porque estão fazendo a vontade do meu Pai. E de fato, eles fizeram e deram as suas vidas para levar a palavra de Deus. Deram a vida. Sabe a história de todos aqueles que seguiu Jesus, os seus discípulos, depois os apóstolos, como eles morreram. Deram a vida pelo Evangelho. Deram a vida para anunciar a boa nova. Por isso que Jesus apontando com as mãos para os seus discípulos, acrescentou isso: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz vontade do meu Pai que está nos céus. No versículo 50, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Palavra da salvação. Que bonito é. Jesus mostrando para toda aquela multidão que lá estava ouvindo e aprendendo com ele a palavra do seu Pai, a palavra de Deus, a doutrina de Jesus. Naquele momento, imagine, meu querido, minha querida, naquele momento, imagine quanto Jesus apontando a mão para os discípulos, que alegria que os seus discípulos ficaram, e também que responsabilidade também que eles sentiram, porque Jesus conhece o coração de cada um deles. E aí Jesus lhe mostrou, Jesus apresentou os seus discípulos para toda aquela multidão que lá estava. Porque ele fala aqui no versículo 49, ele apontando com as mãos para os seus discípulos. Quer dizer, ele falou aqui, ele apontou as mãos, aqui está, eles estão do meu lado, esses. Imagine a responsabilidade daqueles discípulos, que futuramente foram os apóstolos. Mas que alegria, você batizado, você é chamado a anunciar a boa notícia, a ser irmão, irmã e mãe de Jesus hoje, meu amado. Porque fala bem claro, todo aquele que fazia a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Que lindo! Toda a comunidade que faz a vontade de Deus, de seu Pai, esses são chamados a ser irmão e irmã, mãe de Jesus. Ah, que maravilha! Você sabe que até mesmo em Mateus, né, é um dos evangelhos também, quando Jesus está na cruz, ele demonstra, ele fala para sua mãe e fala para seu discípulo, o João, quando ele está na cruz, ele fala para o João, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Por isso Maria é nossa mãe.
nós somos filhos de Maria. Maria, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, meu querido, minha querida, você tem uma mãe, Maria Santíssima. Não só a mãe nossa aqui na terra, como eu já não tenho mãe aqui na terra. E a mãe já se encontra no céu. Eu tenho certeza que agora eu tenho duas mães no céu. A minha e a mãe de Jesus que nos deu por nós quando estava a morrer na cruz. Então, meu querido, minha querida, vamos nos esforçar a colocar em prática o ensinamento de Jesus. Porque foi isso que aquela comunidade dos discípulos fizeram. Eles estavam dispostos a seguir Jesus, os seus discípulos. Por isso que Jesus, mostrando-nos, indicou eles, falou deles para aquela multidão. Vamos nós também procurar trilhar o caminho da vontade de Deus também na nossa vida. Sei que não é fácil, mas para Deus nada é impossível. Porque quando a gente tem um objetivo na vida para seguir Jesus, muitas vezes temos que renunciar muitas coisas para caminhar com o Senhor. E você e eu não somos diferentes. Nós também, para ser irmão de Jesus, para ser irmã de Jesus, para ser mãe de Jesus, temos também que renunciar. E se eu quiser fazer parte da família de Jesus, eu tenho que procurar me esforçar para ganhar o reino dos céus. Amém, irmão? Paz e bem. Fica com Deus.